Um feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos, todos os nossos queridos internautas, a você que está aí do outro lado e nas palavras dos apóstolos antigos, a você e à igreja que está em sua casa. Nós agradecemos grandemente ao nosso Deus por prover a nós a oportunidade de usar este meio, este recurso tecnológico para juntos matarmos a saudade da nossa igreja, matarmos a saudade de você, matar a saudade de nossos irmãos e aí podermos sim, na qualidade de igreja online, estudar a palavra do Senhor. Oremos em nossos corações para que o Espírito do Senhor venha estar presente conosco, que Ele fale, que nós aqui sejamos apenas um instrumento em suas mãos, mas que Ele venha falar aos nossos corações e trazer a mensagem que nós necessitamos nessa manhã. Que o Senhor esteja conosco. Amém. Na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 26, nós lemos: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Essa situação pela qual passamos hoje parece uma situação irreal. Literalmente, nós encontramos o cumprimento destas palavras. Homens que estão temendo pelo vírus, homens que estão temendo pela crise econômica, homens que estão temendo pelo que vai acontecer, pelo estabelecimento de uma nova ordem mundial, tantas coisas, tantas situações, tantas teorias que surgem. Esta é a situação do momento, homens desmaiando de terror. Nas palavras escritas por Jesus, estas palavras se aplicam perfeitamente ao tempo em que nós estamos vivendo. Agora, cabe a nós fazer uma pergunta, uma reflexão neste momento em que estamos vivendo. Por quê? Por que Deus permite que estejamos isolados? Não podemos pregar, não podemos ir à igreja, não estamos trabalhando, e aí o dinheiro fica pouco para cumprir com as nossas necessidades sociais e até mesmo espirituais, como dízimos, primícias, ofertas, segundo dízimo, tantas coisas assim. Não podemos visitar nossos irmãos, não podemos visitar os amigos interessados, não podemos. Parece que estas são as principais palavras que nós ouvimos em tempo de isolamento. E o que pensar, o que dizer em tudo isso? A palavra de Deus traz um texto maravilhoso, que nós devemos pensar nele sempre que essas dúvidas, sempre que essas coisas vêm à nossa mente. Vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto poderoso. Esse é um texto que trabalha em nossos corações em todos os momentos de nossa vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas, de repente, você pode estar se perguntando: mas, irmão André, em que o isolamento está contribuindo na minha vida? Em que o isolamento pode estar mudando, pode estar me ajudando na minha vida, na minha situação? E se você está se perguntando isso, eu quero te dar um conselho. Eu quero te dar um conselho muito importante para este momento em que nós estamos vivendo agora. Não tire conclusões acerca daquilo que você não sabe o porquê.
E especialmente, não tire conclusões quanto aos caminhos de Deus. Antes, apenas confie. Confie em que o Senhor faz o melhor. Este é o segundo trimestre do ano e continuamos estudando a história do Êxodo, a história da saída do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito para peregrinar pelo deserto. E todas as vezes que nós estudamos o Êxodo, todas as vezes que nós estudamos estas experiências, nós ficamos assim decepcionados com a falta de fé daqueles irmãos, daquele povo. Deus fazia tanto e eles reclamavam, eles clamavam, eles parece que não acreditavam que Deus estava cuidando deles. Sabe o que eu fiquei pensando? Agora é a nossa vez. Agora é a vez de nós pensarmos em quantas vezes Deus tem cuidado de nós. Querido internauta, querido irmão, pense quantas vezes Deus tem carregado você no colo. Quantas vezes Ele tem mudado completamente o curso da sua vida e tem cuidado de você. Agora é hora de confiar. É hora de saber que Deus sempre esteve e que Deus está cuidando de nós, mesmo neste momento em que o mundo está em dúvida, mesmo neste momento em que o mundo está temendo pela situação, pela saúde, enfim, em que o mundo está temendo por tudo o que acontece. Sabe, quando passamos por crises, nós não devemos perguntar, Senhor, por quê? Como se nós tivéssemos direito, ou fôssemos bons, ou qualquer coisa assim. Mas devemos perguntar, Senhor, para quê? O que o Senhor quer que eu aprenda desta situação? O que o Senhor quer que eu tire como lição para a minha vida? O que eu posso aplicar na mudança da minha vida, em base de tudo isso que está acontecendo? Eu quero convidar você a analisar junto comigo alguns exemplos de pessoas que estiveram isoladas. Algumas se colocaram a si mesmas nesse isolamento. Outras seguiram a orientação de Deus. Mas pessoas que se isolaram e o que elas buscavam, o que elas aprenderam, um pouquinho do que elas aprenderam durante o seu período de isolamento. A primeira pessoa sobre quem eu gostaria de falar é a pessoa de Enoque. Sim, como é comum se dizer, o bom e velho Enoque. Aliás, nós falamos velho Enoque, mas esse é um erro nosso. Porque para nós seria velho, mas Enoque está num lugar onde o tempo não é mais computado. Então devemos falar o bom Enoque. Enoque, nós não encontramos tantos textos bíblicos que falam sobre Enoque. Vamos ter aí mais ou menos 8 ou 9 textos. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Hebreus 11, 5 e Judas 14 e 15. Mas nós entendemos uma coisa muito especial em Enoque. Enoque, depois que ele recebeu de Deus o privilégio de ter o primeiro filho, ele resolveu que ele queria pureza e ele queria andar com Deus. E a partir de então, a palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus. Enoque caminhava ao lado de Deus. Se eu fosse contar a história de Enoque para as crianças, eu quero aproveitar e fazer isso. Quero convidar a você, criança, que está aí nos assistindo, você que participou do TI, ou você, juvenil, que participou do PP, e eu quero, em poucos minutos, talvez em 1 minuto, contar para você a história de Enoque. Era uma vez um homem que fez amizade com Deus. E ele era tão amigo de Deus que todos os dias ele saía para caminhar junto com Deus. E eles caminhavam juntos por muitas horas, iam se conhecendo um ao outro. Mas chegou um dia que eles caminharam
tanto tempo juntos, eles foram tão longe juntos, que Deus falou para ele assim: sabe, Enoque, hoje você está mais perto da minha casa do que da sua casa. Então hoje você vai para casa comigo. Hoje você não vai mais voltar para sua casa. E naquele momento, Deus levou Enoque para estar com ele. E a partir de então, Enoque está com Deus. É maravilhoso nós pensarmos nisso. Deus teve tanta saudade do ser humano que veio buscar um homem que resolveu andar com ele para estar ao seu lado. Enoque queria pureza, Enoque queria santidade. E Enoque alcançou isso, a tal ponto de poder ir morar com Deus. Enoque não era um eremita, não era alguém que vivia totalmente separado, mas Enoque tinha um lugar, tinha um refúgio. Enoque se isolava da sociedade e vivia em um lugar de paz, onde ele pudesse estar na presença de Deus. Há um pensamento muito lindo, um pensamento inspirado, que nos diz assim: ele, Enoque, não morava com os ímpios, não se estabeleceu em Sodoma pensando em salvar Sodoma. Se estabeleceu junto com sua família, onde a atmosfera fosse o mais puro possível. Neste lugar, às vezes ia aos habitantes do mundo com sua mensagem recebida de Deus. Lhe era penosa cada visita que fazia ao mundo. Via e entendia algo sobre a lepra do pecado. Depois de proclamar sua mensagem, sempre levava junto consigo ao seu lugar de retiro aqueles que haviam recebido sua admoestação. Alguns deles se tornaram vencedores, tendo morrido antes da vinda do dilúvio. Mas muitos haviam vivido tanto tempo rodeados pela corruptora influência do pecado, que não podiam suportar a retidão. Essa era a situação nos dias de Enoque. Esse texto foi tirado da Bíblia de Estudio, em espanhol, na página 19. Muitos escutaram as suas mensagens, foram até o retiro, foram até o isolamento social, ou melhor, ao refúgio espiritual da casa de Enoque, para conhecer um pouco mais a palavra, e muitos desses foram vencedores. Antes do dilúvio morreram, e estarão entre aqueles que comporão o número dos salvos. Enoque caminhava com Deus porque via a Jesus pela fé, pedindo a Deus sua direção, crendo que cumpriria cada palavra pronunciada. Que coisa mais linda! Ele caminhava com Deus porque pela fé ele via a Jesus. E é dito daqueles que ao final dos tempos serão transladados. Os que serão transladados ao fim do tempo serão os que tiveram comunhão com Deus na terra. Aqueles que nessa terra resolveram caminhar ao lado de Deus, aqueles que nessa terra resolveram se isolar do mundo e caminhar com o Senhor, estes serão aqueles que serão arrebatados com vida, serão transladados sem ver a morte. Assim como Enoque, esta será a experiência, a nossa experiência, se nós formos fiéis, se nós nos mantermos firmes, buscando ao Senhor. Bem, mas vamos falar sobre um outro personagem, vamos falar sobre Noé. Noé, durante muito tempo, também foi contemporâneo de Enoque. Noé vivia no período mais difícil da história do mundo. Mas Noé tinha uma coisa em seu coração. Ele queria a sua salvação. E ele queria a salvação de sua família. E por isso ele se colocou à disposição de Deus. Durante 120 anos, ele se isolou do mundo trabalhando para Deus. E durante um ano, Noé esteve junto com sua família,
dentro da arca. Refugiado dentro da arca. A palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Coisa maravilhosa. Noé queria a salvação da sua família, e por isso ele preparou a arca, e pelo preparar esta arca, a sua família foi salva. A inspiração nos diz assim: foi Cristo que manteve a salvo a arca em meio às rugentes e ferventes ondas, porque os que estavam dentro dela criam que seriam preservados pelo poder de Cristo. Portanto, o que salvou a vida de Noé e sua família não foi a arca propriamente dita, mas foi obedecer aquilo que foi dito por Deus. Foi cumprir a vontade de Deus. Eles foram salvos porque eles cumpriram a ordem de Deus em construir a arca. Eles foram salvos porque eles entraram dentro da arca e ali permaneceram durante todo o período da tempestade. Querido irmão, querido amigo, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Noé esteve isolado dentro da arca durante aproximadamente 1 ano, junto com a sua família. E eu quero trazer aqui uma coincidência para nós hoje. Onde é que você está isolado? Eu acredito que a maior parte de nós estamos isolados dentro da nossa casa. Sim ou não? Com certeza. Dentro da nossa casa. A nossa casa, o nosso lar, é o melhor lugar do mundo. A nossa família é o presente que Deus deu para cada um de nós. E por que o Senhor proveu esta oportunidade de estarmos isolados em nossa casa, em nossa família? Eu creio plenamente que é pela mesma razão que o Senhor proveu a Noé estar dentro da arca da sua família. Ele quer que nós nos salvemos. Ele quer que nós salvemos a nossa família. Ele quer que nós estejamos em paz. Ele quer que haja reconciliação entre nós como família. E como família, nós nos preparemos para naquele dia encontrar com o nosso Deus. Pensando nisso, eu quero fazer um pedido todo especial para você. Você que está aí em casa, você que está aí junto com sua família assistindo essa mensagem. Olhe para o membro da sua família que está do seu lado e diga para ele o quanto ele é importante para você. Se é necessário fazer alguma reconciliação, faça agora. Se você tem que pedir perdão por alguma coisa, faça agora. Deus está dando esta oportunidade para você. Deus está dando a você a oportunidade de saber que aquela pessoa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão que está ao seu lado, ele te ama. E você é precioso para ele. Deus está dando a você, a mim, a nós, a oportunidade de saber que nós estamos no melhor lugar do mundo, junto com nossa família. E sabe o que mais? Se nós aproveitarmos esse momento de isolamento para criarmos um momento de refúgio espiritual, não apenas para mim pessoalmente, mas para mim, minha esposa, meus filhos, minha família, aqueles que estão ao meu lado, realmente, esse lugar será o melhor lugar do mundo. Mas vamos falar de um outro personagem, vamos falar de Moisés. Eu amo muito a história de Moisés. Eu agradeço a Deus por ela estar registrada por nós. A história deste patriarca, a história deste profeta, com quem Deus falava cara a cara, de acordo com a palavra de Deus. E vamos tirar alguns aspectos da sua vida. Moisés se isolou no deserto por 40 anos. E
ali, ele resolveu cumprir a vontade de Deus. Capítulo 2 e 3 de Êxodo nos falam sobre isso. Depois, quando Moisés voltou para o meio do povo e começou a cumprir a vontade de Deus, ele se isolava na presença de Deus. E ele chegou a ficar 40 dias sem se alimentar. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Ele ficou 40 dias sem se alimentar, se alimentando apenas da glória de Deus, apenas na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Ao final desses dias, Moisés voltou parecendo com Deus. A glória de Deus resplandecia por intermédio dele, a tal ponto que ele teve que colocar um véu para ir diante das pessoas, porque as pessoas temiam olhar para ele diretamente. Moisés estava refletindo a Deus. Esse é o resultado de alguém que se coloca diretamente em comunhão com Deus. A sua expressão muda, a sua característica muda. As pessoas olham para ele e veem que ele estava na presença de Deus. E isso acontecia com Moisés. E mais ainda, Moisés se tornou tão íntimo de Deus, que no momento de crise essa descrita no capítulo 33, do versículo 18 ao versículo 23 do livro de Êxodo, Moisés fez um pedido a Deus. Ele disse: Senhor, por favor, eu quero ver a tua glória. Moisés queria ver a face de Deus. E eu acho muito lindo a resposta de Deus, versículo 21 e o versículo 22. Deus disse assim para Moisés: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-lo-ei numa fenda da penha, ou numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Queridos, Deus colocou Moisés bem juntinho dele. E quando a glória de Deus passava, a glória que poderia vir a fulminar Moisés, com a sua própria mão, Deus o cobria. Moisés, nesse seu período de retiro espiritual, quando ele buscou a presença de Deus, ele queria a mansidão necessária para cumprir o trabalho que ele tinha que realizar. Ele queria a mansidão necessária que desenvolvesse em seu coração o amor que ele precisava ter pelo povo. E por isso, Deus o valorizou de tal forma que o colocou bem junto a ele. O cobriu com a sua poderosa, com a sua preciosa mão. E a palavra de Deus diz que o varão Moisés se tornou, ou era, o homem mais manso que existia sobre a terra. Ou seja, aquilo que ele procurava, ele conseguiu, por ter escolhido se retirar na presença de Deus. Agora, falando do povo de Israel, vamos falar um pouquinho agora do povo de Israel. Durante o período das pragas, eles tiveram também que estar isolados. Para que as pragas não caíssem sobre eles, era necessário que eles permanecessem em casa. Deus estaria protegendo eles, Deus estaria cuidando deles, nenhuma praga chegaria à casa deles. Mas eles precisavam estar em casa. Mais uma vez, um paralelo conosco. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da minha família, da minha casa. Mas nesse momento, a orientação é que devemos permanecer em casa, usufruindo as bênçãos de Deus em nossa casa. Durante o período em que as pragas foram derramadas, Êxodo capítulo 8, 22 e 23, as moscas estavam por todo o Egito, porém não na terra de Gósen. Quando houve morte dos rebanhos, capítulo 9, versos 4 a 7, o mesmo não aconteceu na terra de Gósen. Quando houve a tempestade de granizo, todo o Egito, só não a terra de Gósen.
Quando houveram trevas, todo o Egito estava em trevas. Porém, o povo de Deus tinha luz. Aqui eu quero falar mais uma coisa. Todo mundo está angustiado. Mas nós temos a luz da esperança da palavra de Deus. Do conhecimento da palavra de Deus que o Senhor enviou para nós. E finalmente, capítulo 12, versículos 5 a 7, sempre do livro de Êxodo, quando veio a praga da morte dos primogênitos, eles estariam protegidos, mas aonde? Dentro de casa. O sangue deveria ser passado nas portas. Esse sangue queria dizer, aqui mora uma família que teme a Deus. Aqui mora uma família que confia no sacrifício. Aqui mora uma família que quer fazer a vontade de Deus. E esta casa, ela deve ser protegida. Protegida pela presença de Deus. E assim foi a experiência daqueles homens. Assim foi a experiência daqueles homens naqueles dias. O povo de Israel necessitava aprender a confiar em Deus. E apesar dos seus altos e baixos, nós vamos ver momentos em que o povo de Deus, Êxodo capítulo 19, versículo 8, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Veja que coisa interessante. Moisés e o povo decidiram fazer a vontade de Deus, decidiram estar na presença de Deus. Sabe, ao final das pragas, o povo de Israel, os israelitas, estavam mais fortes. E mesmo dos egípcios, muitos se uniram a eles, porque queriam a presença desse Deus. Eu tenho certeza que, apesar de todos os transtornos, de todos os problemas, como tem acontecido na história, ao passar dos tempos, o povo de Deus também estará muito mais forte ao final deste momento difícil. Nós vemos isso através, por exemplo, da nossa TV online. Ela era uma realidade, porém uma realidade talvez distante de muitos de nós. Hoje, nós vimos a ela pelo menos 3 vezes por semana para buscar a presença de Deus, para comungarmos juntos através do meio online. Mais de 2.000 pessoas já se filiaram à nossa TV dentro desse período em que começou a ser utilizada. Tudo isso nós vemos que Deus pode agir. Isso aconteceu no período dos cristãos, no ano 180, no ano 251, durante epidemias. O povo de Deus se fortalecia, o povo de Deus crescia. Eles adoeciam menos, porque eles cuidavam uns dos outros. E as pessoas queriam viver como eles. Portanto, eu tenho absoluta certeza que nós também, como povo, se formos fiéis, se colocarmos em prática os princípios de saúde que conhecemos, se aprendermos a confiar em Deus, a obedecer em Deus, também seremos beneficiados nesse período, não de isolamento social, mas nesse período de refúgio espiritual. E vamos falar de mais uma pessoa, vamos falar de João Batista. João Batista passou uma grande parte da sua adolescência no deserto, se preparando para a missão da sua vida. João Batista queria uma intimidade com Deus. E há um texto muito lindo no livro de Salmos, no capítulo 25, no versículo 14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a este ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que temem ao Senhor, onde estejam, eles têm a intimidade do Senhor. E isso era o que João Batista queria adquirir. Ele queria aprender a se colocar completamente nas mãos de Deus, para cumprir a missão da sua vida, a missão de preparar o caminho do Senhor. E no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, nós lemos como trabalhava João Batista. Ele disse, eu em verdade vos batizo com água
para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista não estava preocupado com a sua fama, com o seu nome, com a sua exaltação, não. Ele estava preocupado em encaminhar a mente das pessoas para Cristo. Ele cumpriu o seu trabalho da melhor maneira possível, mas, em meio a isso, por denunciar o pecado de um dos governantes, João Batista foi preso. João Batista passou grande parte do ministério de Cristo na prisão, apenas ouvindo falar a respeito de Jesus. E lembre-se, preso injustamente, isolado injustamente. Porém, mesmo quando ele chegou a ter um pouco de dúvida, ele ouviu falar a respeito do que Jesus fazia, das curas, do poder de Jesus, e ele entendeu que ele tinha razão. Ele entendeu que verdadeiramente tinha valido a pena trabalhar e agir para preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Pode até ter parecido que Jesus esqueceu-se de João Batista, mas, querido irmão, um fiel jamais é esquecido por Deus. Tenha certeza que Deus não se esquece de você, onde você esteja. João Batista não foi esquecido. E a palavra de Deus nos fala isso, Lucas capítulo 7, versículo 28. Apesar de Jesus não ter ido para libertar João Batista, mas ele disse a respeito de João Batista: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista. O céu reconhecia, o céu reconhece, o Senhor Jesus reconhece o valor deste profeta que dedicou a sua vida a cumprir a sua missão. E como fazer uma lista daqueles que resolveram se isolar diante de Deus, sem falarmos de Jesus Cristo, o nosso Salvador? Eu não quero falar nessa manhã sobre o período que ele se isolou da sua natureza divina e se cobriu com a natureza de homem. Eu não quero falar sobre ele ter deixado o céu e ter vindo até aqui, mas eu apenas quero falar de alguns momentos em que ele, como homem, entre os homens, cumpriu a sua missão, realizou o seu maravilhoso trabalho. Diz-nos a palavra de Deus que logo depois do seu batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. E ali, Jesus lutou para alcançar a vitória sobre o apetite, para alcançar a vitória contra as suas incertezas, as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Ele estreitou ainda mais o seu vínculo com o Pai. E dali ele saiu para cumprir a sua missão, para cumprir o seu ministério. E Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19 nos fala sobre o seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Queridos, mesmo Jesus se isolou socialmente para se refugiar no Pai, a fim de cumprir a sua missão. E durante a sua vida nós vamos ver vários momentos em que ele se dedicava toda a noite em oração, ao jejum, à comunhão com o Pai. Ele sentia a necessidade de estar nesse refúgio, de estar na presença do Pai, para fazer a grande obra que ele fez por nós. E depois de Jesus nós falamos dos discípulos. Os discípulos caminharam durante um pouco mais de 3 anos ao lado de Cristo. Mas ainda assim, tinham muitos defeitos, muitos problemas.
Após a morte e a ressurreição de Cristo, eles perceberam a necessidade de se entregar completamente a Ele. E eles resolveram se isolar e cumprir a ordem de Cristo, Mateus 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles se reuniram entre eles e ficaram durante 10 dias, buscando o Espírito Santo, buscando a comunhão entre eles, buscando o desenvolvimento do amor fraternal, da solidariedade, do estudo da palavra, a oração. Eles queriam receber a virtude do Espírito Santo, que foi a última promessa de Jesus para eles. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os resultados da vinda do Espírito Santo foram fabulosos. Na primeira semana, no primeiro sermão, foram convertidas muito mais pessoas do que todas as que foram convertidas durante o ministério de Cristo. É impressionante isso. Por que isso? Porque Cristo lançou a semente e agora o Espírito Santo regou e deu o crescimento. E diz a inspiração que quando os homens de Deus se colocarem na mão de Deus e trabalharem como fizeram os discípulos, isso acontecerá da mesma e maravilhosa maneira. Também os discípulos encontraram ali a comunhão. Eles estavam preocupados uns com os outros. E a comunhão seria a prova do discipulado, João 13, 34 e 35. Se vos amardes uns aos outros, as pessoas vão olhar para vocês e vão conhecer que vocês são meus discípulos. E eles entenderam isso. 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, este não é de Deus. Eles entenderam que eles precisavam se amar e eles queriam desenvolver isso durante o período em que eles estiveram juntos ali, naqueles dias, no cenáculo. E queridos irmãos, pensando nisso, eu fico lembrando das nossas reuniões em nossas igrejas. Eu tenho certeza que você está sentindo falta da sua igrejinha. Você está sentindo falta dos seus irmãos, estamos sentindo falta de nossos irmãos, dos nossos programas. E sabe, às vezes eu me entristeço pensando que em alguns momentos eu não valorizei esse privilégio de ter ido à minha igreja, de ter assistido à mensagem, de ter participado do programa. E agora, como eu gostaria de estar lá? E acho que o mesmo é com você. Era esse sentimento que os discípulos queriam, e é esse sentimento de comunhão que nós precisamos desenvolver entre nós. Quando tivermos o privilégio de voltar a nos congregarmos, vamos lembrar desses dias de separação e pensar, eu tenho que aproveitar cada momento, porque esse é um privilégio que Deus me dá. Mas os discípulos também queriam desenvolver e aprenderam a desenvolver a solidariedade, a liberalidade, a mordomia, o partir do pão, o cuidado de um para com os outros. E aqui existem dois aspectos: a mordomia, a solidariedade do cuidado de uns para com os outros. A palavra de Deus diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Capítulo 4, 32 a 35 de Atos. Porque eles repartiam o que eles tinham uns com os outros. Esta semana eu estive em contato com irmãos de várias partes do mundo. América do Sul, América Central, África. E existem centenas de irmãos que estão isolados em sua casa. E muitos estão praticamente sem ter o que comer. Como igreja, nós estamos ajudando essas pessoas. Os irmãos de Romênia adotaram o Quênia, adotaram o Burundi,
Por parte da Conferência Geral, já mandamos para vários lugares, estamos organizando a ida para outros lugares, como receber, como distribuir a eles. Como povo de Deus, nós precisamos pensar se o que eu tenho está sobrando, eu preciso compartilhar com o meu irmão. E se não está sobrando, eu tenho que reduzir a minha porção e levar para o meu irmão. Porque estes recursos que o Senhor colocou em minhas mãos, eles não são apenas meus, mas eles são para ser dados ao meu irmão. A segunda parte é a parte da fidelidade dos recursos que pertencem ao Senhor, mas estão em nossas mãos. Em tempo de prova, em tempo de dificuldade, em tempo de falta, nós podemos ser tentados a não devolver ao Senhor o que lhe pertence. Nossos dízimos, nossas primícias, nossas ofertas. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você antes de qualquer coisa. Eu não quero falar isso para você agora, porque eu esteja preocupado do dinheiro entrar na igreja. Sabe por quê? Porque Deus mantém a sua igreja em todas as épocas. Porém, eu estou preocupado com a sua fidelidade. Em você confiar em Deus nesse momento difícil. E aí, eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Seja fiel. Entregue ao Senhor o que pertence a Ele, da melhor maneira possível. No livro de Malaquias, no capítulo 3, nós encontramos aqui a orientação do Senhor quanto a isso, versículo 10 ao versículo 12. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, esta é a promessa maravilhosa que Deus faz a nós, em base de nossa fidelidade. E é por isso que eu estou lembrando a você hoje da sua fidelidade para com Deus. Não pelo seu dinheiro, não. Não pelo dinheiro que não é seu e está em suas mãos, não. Mas pela sua fidelidade, pela sua comunhão, pela sua presença com Deus. Mas, além disso, os discípulos também se preocuparam com o estudo da palavra de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles examinavam a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você uma coisa, você está aproveitando que tem mais tempo para estudar um pouco mais a palavra de Deus? É a palavra de Deus que dá base, que dá força para nós passarmos estes momentos difíceis que nós estamos passando. E aproveite para preparar aquele sermão que você nunca teve tempo de preparar, para entender aquele assunto que você nunca teve tempo de ler, para estudar aquele assunto que você sempre quis compreender, mas não pôde compreender. Aproveite esta oportunidade de estudar a palavra de Deus. E, finalmente, os discípulos entenderam também a necessidade de oração. E para conseguir todas as suas necessidades, as necessidades que eles tinham, eles oravam fervorosamente. Eu acho maravilhoso o capítulo 4, versículo 31 do livro de Atos, que diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Qual foi o resultado daquelas orações? Eles foram cheios pelo Espírito Santo, mas mais do que isso, o lugar em que eles estavam tremeu pela apresentação do poder de Deus, pelo poder de Deus sobre eles. Queridos, no Pentecostes, Deus tirou a barreira das línguas
E o Evangelho pôde ser levado a todo o mundo habitado daqueles dias. Hoje estamos vivendo uma experiência que, através da internet, o Senhor está tirando a barreira da distância. Porém, em ambos os casos, isso deve ser regado pela oração. Você deve orar, eu devo orar, para que estas mensagens que aqui estão sendo apresentadas, elas possam ir a todos os lugares. As mensagens que estão sendo apresentadas pelos irmãos da Colômbia, do Peru, dos Estados Unidos, da Europa, possam ir a todas as partes e alcançar almas que estão sofrendo e que necessitam do poder de Deus. Sabe, irmão, eu tenho absoluta certeza que Deus está permitindo este isolamento para o nosso bem, para nos dar uma oportunidade de buscá-lo fervorosamente, antes das grandes coisas que estão diante de nós. Este isolamento nada mais é do que misericórdia. E embora os homens estejam literalmente desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão, nós que nos refugiamos na palavra de Deus, podemos erguer as nossas cabeças. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Jesus Cristo está se aproximando. A vinda do Senhor está diante de nós. E sabe, Jesus nos dá o isolamento para buscarmos pureza e simplicidade. Andar com Deus, assim como andou Enoque. Salvar a nossa família através do convívio cristão, assim como fez Noé. Para desenvolver a mansidão em nossa vida, assim como fez Moisés. Para aprendermos a confiar em Deus, assim como fez o povo de Israel. Para desenvolver a intimidade com Deus, como fez João Batista. Para poder nos dar poder para a obra final que está diante de Deus, de nós, para suplicarmos o Espírito Santo, para termos comunhão, para desenvolvermos e sermos provados quanto à nossa liberalidade, de entregar ao Senhor o que lhe pertence, para estudarmos a palavra de Deus, para desenvolvermos a oração. Deixemos de pensar neste momento como um momento de isolamento. Eu não sei exatamente o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. A palavra de Deus nos fala sobre grandes coisas. E nós sabemos que grandes coisas virão. Entretanto, vamos olhar para esse momento como um momento de refúgio espiritual. Momento que, em qualquer hipótese, nos ajudará a desenvolver os aspectos mencionados hoje, para estarmos mais próximos do nosso Senhor. Os discípulos aprenderam isso. Eles aprenderam a amar a Cristo acima de tudo. E quando eles eram presos, eles oravam, eles cantavam, exaltando o nome de Deus. E Deus abria as portas. E se não abrisse, quando eles morriam olhando para os céus. E como Estevão dizendo, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Por quê? Porque eles não estavam isolados. Eles estavam refugiados no seu Salvador. É isso que nós precisamos neste momento. E eu quero concluir a nossa mensagem com um salmo que nós aprendemos de cor, mas que neste momento ele traz um valor muito especial para nós. Eu quero pedir, por favor, abra a sua Bíblia e leia junto comigo o Salmo 91. Este salmo fala do momento em que nós vivemos. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste
perniciosa. Ele te livrará do coronavírus, eu quero parafrasear aqui. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande da escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eles te sustentam, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. E lhe mostrarei. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartar-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Querido irmão, querido amigo, querido internauta, quando nós aprendermos a nos refugiarmos em Jesus, quando nós aprendermos a aceitar o seu convite, vinde a mim, o que está cansado, e eu vos aliviarei, seguramente, nós não estaremos em isolamento, mas nós estaremos refugiados no Senhor. Quando nós aprendermos a nos refugiar, a cumprir no nosso dia a dia, na nossa vida, no momento em que estamos passando, o Salmo 91, nós vamos olhar para cima e vamos ver acima dos problemas, das provas, das dificuldades. E vamos ver que Jesus está vindo e virá para nos buscar. O meu desejo e a minha oração é que ao final desta mensagem, eu esteja falando com pessoas que não estão isolados, mas que estão refugiados em Cristo. E que quando Ele venha, nós juntos possamos saudar o nosso Senhor. E agora sim, para sempre estar ao seu lado. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.